Então é um prazer ter vocês aqui, eu, Marcelo, a Alba, a Paula, todo mundo agradecendo a presença de todo mundo e principalmente o convite que eu fiz para o Dr. Linhares, que teve a dedicação e o coleguismo. Nós somos colegas do INCA há 20 e alguns anos, né, Linhares? 25 anos, veio do Rio para falar para a gente. O Dr. Linhares, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Foi, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Ele foi o chefe durante muitos anos do Serviço de Cirurgia Abdominal do INCA. Largou recentemente, porque ele falou que ele não tem mais idade para ser chefe do serviço. Atualmente ele continua no INCA, ele é pesquisador dentro do INCA de cirurgia abdominal e no momento ele está se especializando em cirurgia robótica em câncer de colo e reto, inclusive tem uma experiência muito grande sobre isso. Ele tem uma experiência grande em cirurgia de metástase de fígado, uma área que ele se dedica há muitos anos. Então é um prazer ter o Dr. Linhares aqui hoje, agradecendo mais uma vez, tá? É uma área bastante difícil para a gente. Toda vez que a gente tem um câncer de colo metastático para fígado, é uma confusão sobre o que a gente vai fazer com o paciente, principalmente por isso. A gente não sabe, continuamos com as mesmas principais questões, né? Definir ressecabilidade, o papel da ressecção, qual o tempo ideal da quimioterapia na doença inicialmente operável, qual o tempo ideal da cirurgia após a quimioterapia nos casos que seriam inicialmente operáveis e inoperáveis, e qual a sequência de abordagem, né? A gente sempre fica discutindo em todas as reuniões. Cirurgia do primário versus cirurgia do metastático, a cirurgia dos dois sincronicamente, tá? Qual seria o período de inclusão da quimioterapia? Eu acho que os oncologistas não chegam a definição nunca sobre isso. Isso que a gente faz é neoadjuvância ou adjuvância. Então, para falar, eu gostaria de chamar o Dr. Linhares. Muito obrigado, professor Cid. Obrigado a todos. Então, na realidade, o que a gente vai discutir? O que a gente vai discutir neste momento, na minha opinião, é isso aqui. É esse cidadão que tem vários nódulos hepáticos e, além disso, um câncer retal localmente avançado. Então, se nós pensarmos o que é sincrônico, sincrônico é aquele que você detecta junto, é aquele que você detecta até 3 meses, até 6, até 12. Na realidade, muito provavelmente, a cascata metastática se fez no passado, no desenvolvimento do câncer. E o que está acontecendo aqui para aí? É que, na realidade, o percentual de detecção de doença sincrônica está aumentando. Isso girava em torno, há 10 anos atrás, em torno de 20%. Hoje em dia é meio a meio. Não é que está aumentando a metástase sincrônica, tão somente o que está melhorando são os nossos exames de detecção. E, portanto, cada vez mais frequentemente nós vamos ter que lidar com a situação que a gente está discutindo aqui. E é importante, na nossa opinião e de todos, que a gente a discuta. Por quê? Porque durante uma determinada época, a metástase sincrônica foi considerada, entre aspas, um fator de pior prognóstico. E quando nós olhamos uma das maiores estatísticas do mundo, no que tange, se não a maior estatística do mundo, que é o Liver Met Survey, que vários dos senhores participam e que nós no Instituto do Câncer participamos também, a gente vê que, na realidade, a curva de sobrevida se aproxima muito. Quando nós vemos metástases sincrônicas, na realidade, a gente tem que raciocinar basicamente que 20% delas serão inicialmente ressecáveis e 80% não serão ressecáveis de prima. Isso gera, portanto, 2 cenários. Primeiro, aquela que é desde já inicialmente ressecável. 2 estratégias: quimioterapia neoadjuvante, sim ou não. Estudos e pessoas a favor e outras contras. E 2, ressecção simultânea da lesão coloretal e hepática ou a cirurgia intervalada para os casos ressecáveis. Para os casos não ressecáveis, também basicamente 2 estratégias: quimioterapia pré-operatória e cirurgia coloretal seguida de quimioterapia. Esses são 2 cenários apresentados de forma muito ampla. Vamos discutir agora cada aspecto desse. Estratégia simultânea é somente uma cirurgia. O que ela tem a favor? Ela diminui o risco de disseminação, porque no primeiro etapa você já ressecaria as 2 doenças, a metastática e o primário. Ela não
fica repetindo a imunossupressão pós-operatória, porque ela só tendo uma cirurgia, o indivíduo só passa por um momento de imunossupressão pós-operatória e, consequentemente, não há um favorecimento a seguir do crescimento tumoral residual que ficou. Ela, se você pretende fazer quimioterapia após, ela deixa o doente com menos doença para ser tratada pela quimioterapia. E, indiscutivelmente, não tem como discutir, diminui custo. Considerações técnicas para os cirurgiões que a gente tem que ter quando faz essa opção. Qual é o órgão que eu vou operar primeiro, mesmo sendo simultânea? O colo e reto, será que isso vai contaminar a cirurgia hepática, que é uma cirurgia limpa? Será que isso vai aumentar a minha chance de complicações pós-operatórias? Será que se eventualmente, embora não seja uma rotina, se eventualmente por algum motivo eu precisar um clampeamento portal com geração, mesmo que temporária, de uma hipertensão esplâncnica, será que isso pode interferir no meu risco de fístula? 2. Será que eu tenho que, numa situação simultânea, isso é válido para colo e para reto? Eu posso comparar, em termos de trauma e recuperação, uma colectomia direita com uma ressecção anterior baixa do reto? 3. Qual é a extensão da doença hepática em que eu vou levar esse doente a uma ressecção simultânea? É complexo, porque a extensão de doença hepática admite vários cenários. No procedimento em 2 tempos, ou seja, na cirurgia intervalada, existe algum benefício, porque nós vamos usar drogas nesse doente e eu vou poder fazer uma avaliação do comportamento biológico da doença, da resposta à droga in loco. Eu vou ter uma melhor definição do que eu vou conseguir com esses doentes. Eu vou mostrar a seguir, e todos sabemos, os bons respondedores têm uma maior chance de cura. E um dado que eu acho muito importante é excluir aqueles pacientes que terão grosseiramente progressão de doença e que a gente vai fazer uma cirurgia desnecessária. Então, por aqui, talvez alguns já tenham percebido como eu vejo esse tipo de coisa. Então, vamos analisar pelo menos um trabalho de tratamento cirúrgico intervalado para metástases hepáticas coloretais sincrônicas. 73 pacientes ressecáveis, 33 sincrônicas. Ele comparou o resultado da cirurgia imediata versus quimioterapia seguido de cirurgia. Sobrevida e mediana atuarial sem diferença, e aí ele conclui: postergar a cirurgia hepática não compromete a overall survival e seleciona os pacientes que terão melhor benefício com a hepatectomia. Voltando a uma das maiores estatísticas do mundo, nós temos o seguinte: ressecção simultânea 23, hepatectomia intervalada 77. Bom, mas se a simultânea é tão bom, por que o percentual é tão baixo quanto quando comparado à intervalada? E determinam basicamente sobrevidas semelhantes nesse trabalho, nesse outro. E quando a gente plota vários trabalhos num gráfico, nós vamos ver o seguinte: a mortalidade da simultânea é bastante equivalente da intervalada, assim como a sobrevida. Alguns comentários: mas então vamos fazer simultânea em todo mundo? O problema é que é um viés puramente de escolha. Eu escolho os bons casos para fazer simultânea, pelo menos é minha opinião pessoal, e deixo o intervalado para os casos ruins. Então vamos fazer uma análise, principalmente os oncologistas conhecem bem o EPOC, vocês têm críticas sérias a ele, mas do ponto de vista do cirurgião, ele trouxe uma série de conhecimentos. O EPOC foi uma randomização de cirurgia versus quimioterapia pré-cirurgia, quimioterapia pós. Era doença hepática ressecável e teve um número significativo de pacientes randomizados. Qual foi a conclusão?
que houve um 8% indiscutivelmente uma melhoria na progressão livre de doença em 3 anos, tendo a cirurgia isolada 28,1% versus 36,2% com significância estatística, sugerindo, portanto, que a quimioterapia, mesmo a nosso ver, na doença ressecável, parece e mostra-se benéfica. E aí levanta-se o seguinte argumento: mas não é arriscado fazer quimioterapia pré, pois pode haver perfuração do tumor primário e isso povoa algum imaginário? Então vamos lá. Upfront quimioterapia, risco de complicações emergenciais durante o tratamento, emergências do tumor primário não mexido. 2 séries mais recentes e já com drogas mais recentes. Os senhores vejam o seguinte: ressecável no diagnóstico não, sim, um N bastante significativo, principalmente nessas duas, e vejam, 7% de cirurgia de emergência, 12,1%. A minha impressão, e isso é um fato, uma foto real, isso aqui foi um doente com metástase hepática tratado com quimioterapia exclusiva, como uma forma invertida de abordagem. E vocês vejam, a lesão ulcerada retal desapareceu e virou uma cicatriz. Depois a gente veio operar esse doente e tinha doença residual. Quando o doente, saindo desse cenário de doença ressecável, fígado e local, apresenta doença metastática e ressecável, eu particularmente faço as seguintes ponderações comigo frente ao doente. A ressecção de um primário óligo ou assintomático vai contribuir para a sobrevida desse doente a longo prazo? O doente não está sentindo nada daquele primário, já tem doença metastática. Será que eu ressecar ele primeiro, eu contribuo de alguma forma para melhorar ou para aumentar a sobrevida desse doente? Já acabamos de ver que a quimioterapia sistêmica não está associada a uma maior chance de complicações relacionadas ao primário. Indiscutivelmente, o câncer retal pensa muito bem, porque ele é pior do que o colônico, e carece na literatura de análise de qualidade de vida. Vejam os senhores, portanto. Então, a utilização de quimioterapia neste grupo de René Adam mostrou o seguinte: em abóbora está o grupo que era inicialmente ressecável, e em laranja o grupo inicialmente não ressecável. Indiscutivelmente, a utilização de quimioterapia converteu esses doentes, e isso se segue em vários outros trabalhos. No que tange a abordagem do fígado primeiro, cenário doença metastática, fígado coloretal, feito quimioterapia, vamos abordar o fígado primeiro, 20 pacientes consecutivos, o trabalho clássico que deu origem a essa ideia. Múltiplas metástases hepáticas, primário, sem obstrução. 6 ciclos de Folfox, Folfire, 16 em 20 foram submetidos à ressecção R0 do fígado. E, posteriormente, a ressecção coloretal. 56% de sobrevida em 4 anos. Portanto, até aqui, para procurar ser breve, eu diria o seguinte: o que me parece? Metástase hepática coloretal inicialmente ressecáveis, hepatectomia simultânea versus intervalada. A ressecção simultânea do fígado e coloretal é mais usada em pacientes com uma menor extensão no fígado. A estratégia simultânea parece um pouco melhor no curto e longo prazo, mas tem o que a gente acabou de discutir do viés de escolha. Hepatectomia simultânea versus intervalada ainda, a estratégia simultânea é comparada e intervalada. Lembram daquele quadro que eu montei para um grupo de pacientes com doença hepática limitada. Resultados para hepatectomias maiores são controversos, porque se você associar uma grande hepatectomia, e é o último de 2012, daquele quadro, uma trissegmentectomia, por um exemplo, você vai ter uma mortalidade significativamente maior do que a outra. E lembrar que resultados semelhantes
não favorecem equivalência, pois a simultânea é aplicada a um grupo, que é o que a gente acabou de discutir, do viés. Conclusões finais. A estratégia simultânea é exequível num grupo selecionado, nível 3 de evidência. A quimioterapia neoadjuvante pode conferir benefício e sobrevida. Eu, particularmente, favoreço bastante, salvo lesões, conforme a gente vai ver a seguir. Quarto, ressecções borderline, quimioterapia e, provavelmente, o fígado depois. Por que provavelmente? Esse é um slide que eu aprendi e não transferi da língua anglo-saxônica, porque é muito fácil na língua anglo-saxônica e na portuguesa ia virar um ditado. Tá? E então é o seguinte: primário fácil, metástase fácil, ressecção simultânea. Primário fácil, fígado difícil ou irressecável, químio, fígado e depois primário. Primário difícil, fígado fácil, quimioterapia, radioterapia se estiver reto, primário, depois o fígado. E isso eu aprendi com esse senhor, que todos conhecemos, Grim Posson de Liverpool, e que me cedeu esse slide. Então, traduzindo para o português de uma forma muito básica, eu resolvi colocar o seguinte: abordar primeiro a situação de maior risco para controle, que na imensa, muito frequentemente será o fígado, mas às vezes, principalmente quando se lida com o reto, pode não ser. Outras armas, de forma muito rápida, além de quimioterapia no manejo, na tentativa de melhorar o tratamento da metástase hepática coloretal. A radiofrequência, todos os senhores conhecem, a utilização de agulha, etc., etc. Mais recentemente já tem outro tipo de coisa, mas o que eu tenho disponível para usar é radiofrequência. Então, basicamente, lesões difíceis, bilobares, lesões centrais próximas a grandes vasos, tá? Recidivas, ou às vezes para melhorar o limite de ressectão. Então vejam os senhores diferentes padrões de metástases, tá? De um doente em que a gente procura fazer uma abordagem com radiofrequência. Vejam, essas aqui diria que não são de fáceis ressecção, porque cirurgião, qualquer coisa para o cirurgião é sempre difícil, até porque a gente tem que valorizar, obviamente. Mas o fato é que essa central aqui ficaria muito arriscado passar por uma polirressecção e manter a central. Então, vejam, os senhores, passamos o bolo de carne, como os oncologistas lá gostam de se referir quando eu apresento esse tipo de coisa, e vamos ao estudo CLOCK, que é um estudo que vai mostrar per si uma melhor sobrevida naqueles que foram submetidos à radiofrequência versus. O princípio da embolização portal, todos conhecem, emboliza um lado, cresce o outro, é feito basicamente percutâneo, e após 4, 6 semanas, os senhores vejam que houve o crescimento do lado esquerdo, permitindo, portanto, a ressecção do lado direito do fígado. E os senhores vejam, mais uma vez, voltando ao Liver Met Survey, a sobrevida de pacientes submetidos à embolização versus aqueles que não precisaram, bastante semelhante. Hepatectomia em 2 tempos, primeiro faz a ressecção de um lado, limpa um lado, depois tira o outro. Tá? Então, é submetido a uma ressecção da limpeza do lado esquerdo, a embolização ou ligadura da porta direita, aqui representada, e depois é feita a hepatectomia direita, 4 a 8 semanas, obviamente, se este lado esquerdo hipertrofiar o suficiente para garantir a sobrevida do doente. Mais recentemente, e aqui o aspecto final, mais recentemente, o split liver, que é você dividir o fígado in situ, cortando completamente as conexões vasculares de um lado e outro. E isso, até o momento, tudo leva a crer que gere uma melhor hipertrofia contralateral do que a embolização portal. Acabou de sair no British Journal um artigo da Alemanha comparando e, inclusive, usando
o split pós-embolização portal naquele paciente que não hipertrofiou o suficiente. Ou seja, eu fiz uma embolização portal, o doente não hipertrofiou o suficiente, era um doente que até então eu não tinha como levá-lo à cirurgia, ele voltava à quimioterapia e hoje em dia já se propõe o split, em que, voltando então, eu faço a limpeza, eu ligo a porta contralateral e, no mesmo tempo, eu faço uma hepatotomia in situ. Deixo esse doente, normalmente 6 a 8 dias depois, esse fígado já hipertrofiou e eu volto para acabar de tirar o lado direito dele e deixar o lado esquerdo. Tá? Aqui uma análise de hepatectomia em 2 tempos, tá? Repatectomias também faz parte, e vocês vejam pacientes mesmo submetidos a 4 hepatectomias com sobrevidas bastante interessantes, e, mais uma vez, um slide clássico. Obrigado, eu procurei ser breve para tentar mostrar para vocês a posição pessoal.